A Era do Terceiro Doctor. Posso dizer com toda a certeza do mundo que esse foi o momento mais prazeroso em minha experiência em Doctor Who. Recheada de ótimos e memoráveis arcos, cenas, vilões e personagens icônicos. Brigadier, Master, Joe Grant, Lee Shaw, Sgt. Benton, Captain Yates e a lendária Sarah Jane Smith. É tanta coisa boa envolvida que me lembro de ter assistido a Era do Terceiro Doctor em um piscar de olhos. É uma sequência de ótimos arcos que não acabam. Sendo bem sincero, eu só consigo apontar um arco ruim desta era. E mesmo assim, ele não me incomoda tanto. Eu coloco inúmeros outros arcos ruins na frente dele. Sim, nesse vídeo eu irei montar meu top 5 de melhores arcos do Terceiro Doctor da Era Dourada do Jon Pertwee. Lembrando que tudo que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião feita em cima das experiências que tive com os arcos listados. Você tem total direito de discordar, como de concordar também. Fique à vontade. É como sempre digo, cada um tem seus gostos e suas opiniões, e é sempre bom estar respeitando de cada um, beleza? Bom, sem mais delongas, bora lá então começar o meu top 5 de melhores arcos do Terceiro Doctor. Na quinta posição, temos um arco da 10ª temporada, o Frontier in Space. Temos aqui uma pérola esquecida da Era do Terceiro Doctor. Não necessariamente porque os fãs acham esse arco ruim, não, isso não é verdade, pois a grande maioria reconhece a qualidade apresentada em Frontier in Space. Rotulo esse arco dessa forma, porque quando vemos as pessoas exaltando, montando rankings dos arcos do Terceiro Doctor, sempre é citado os mesmos de sempre: Spearhead from Space, The Sea Devils, Inferno, The Three Doctors, e o Frontier in Space acaba sendo jogado para escanteio, sendo que ele possui o mesmo peso e qualidade que os citados. Mesmo composto por 6 partes, esse arco é uma senhora aula de estrutura de roteiro e de dosagem de andamento, contando com o ritmo adequado que sabe os momentos certos de acelerar como de cadenciar sua história. Ou seja, ele não é uma doideira desenfreada frenética toda desorganizada e também não é muito lento, causando sono, mas sim um arco muito bem dosado. Além disso, temos uma variedade de acontecimentos, que evita as repetições de eventos a fim de garantir uma agradável e ótima experiência em toda a longa duração. Por mais que a aparição do Master na Era do Terceiro Doctor se tornou algo repetitivo, na grande maioria das vezes vemos planos variados e bem elaborados, como é o caso desse arco, onde o vilão está aliado a uma espécie chamada Ogrons, inserido dentro de um cenário de guerra intergaláctica que é travada pelos seres humanos contra o Império Draconiano. O Master usa um dispositivo telepático que faz cada um dos lados acreditar que um ataca o outro. Assim, vemos o Doctor e sua companion Joe Grant fazendo o que for preciso para impedir esse conflito, que no fundo tudo passa por um mal entendido. Por mais bom que seja, infelizmente esse arco carrega uma triste mancha de background, pois poucos meses após a estreia do arco, os fãs recebiam a triste notícia que o Roger Delgado, o ator que fez o Master, não sobreviveu a um acidente de carro e acabou falecendo, assim encerrando seus trabalhos em Doctor Who. Agora, na quarta posição, temos o arco da 11ª temporada, da última temporada do Terceiro Doctor, que é o Planet of the Spiders. É claro que uma das minhas histórias de regeneração de despedida de Doctor favorita tinha que estar nessa minha lista. Malditas aranhas, caras, que contribuíram para a queda do Terceiro Doctor, malditas aranhas! Ah, podem ficar tranquilos que eu não vou soltar spoiler, não irei detalhar como e o porquê ele se regenera, para não estragar a experiência daqueles que ainda não assistiram. Temos aqui uma história bem dinâmica e tensa, envolvendo um culto onde o recém-afastado da Unity, o Mike Yates, que foi uma traíra no arco anterior, leva a nossa querida Sarah Jane Smith a um centro onde pessoas se reúnem para cultuar. Lembrando algo um pouco budista, sei lá. Logo, é revelado que as aranhas possuem um envolvimento nisso tudo. Na segunda divisão da história, vemos que o cristal que o Doctor pegou no planeta Metabalis 3, no arco The Green Death, acaba lhe trazendo consequências e o colocando em grande apuros, tendo as aranhas sob o controle da situação. O único ponto fraco desse arco é a divisão feita inicialmente, onde em uma vemos o Doctor e o Brigadeiro assistindo a algumas apresentações, e uma delas de um professor que interessa muito ao Doctor para suas pesquisas sobre energia psíquica, e a outra a situação da Sarah com o Yates lá no culto das aranhas doida. Não sei, mas você sente um peso quando essas situações estão separadas. A parte do Doctor acaba sendo um pouco maçante de se acompanhar. Assim, naturalmente, nós damos mais atenção e destaque para a divisão da Sarah Jane. Mas quando as divisões, as duas narrativas se unem, se entrelaçam, o arco
se torna imperdível a cada minuto. Em resumo, a despedida do terceiro Doctor nos apresenta uma ótima história, com momentos bem empolgantes, com direito a perseguições e situações tensas, como se espera de uma história de regeneração. O que peca mesmo é o lance do começo que disse anteriormente. De resto, é só alegria com um final bem triste e realmente foi muito doloroso perder o terceiro Doctor. E agora chegando no top 3, temos mais um arco da 11ª temporada, a última temporada do Jon Pertwee. Na terceira posição temos Invasion of the Dinosaurs. Esse arco é injustiçado por muitos, que o julgam como falho por conta de seus efeitos especiais. Mas as pessoas esquecem que o ano era 1974 e não 2020, 2015, 2014, então esses eram os únicos recursos que eles tinham na época. É como disse no vídeo de como assistir a série clássica. Para assistir é necessário se inserir na época, compreender que os recursos não são os mesmos de hoje, ainda mais se tratando da BBC, que não era um estúdio tão endinheirado assim como os de Hollywood, por exemplo. Nem o fato de vermos gigantes dinossauros de borracha na nossa tela anula os pontos positivos em seu enredo. O roteiro é tão envolvente e tão empolgante que facilmente a gente releva muito. Diferente de, por exemplo, Underworld do quarto Doctor, que é um desastre em todos os sentidos. Mais uma vez vemos uma história no estilo 007, com tons bem investigativos contando com uma invasão dinossauro na Terra, recheada de ação e cenas icônicas. Mas o ponto forte de Invasion of the Dinosaurs é o seu conceito por trás de tudo. Existe uma mentira arquitetada. Vemos uma divisão narrativa onde temos a Sarah solo, ou seja, sozinha, sendo capturada, tendo que se virar para escapar de uma situação onde envolve uma nave falsa que promete levar os únicos humanos sobreviventes para um novo mundo onde a humanidade pode começar tudo do zero e mais perto da natureza. Assim, vemos a Companion querendo a todo custo provar a grande mentira sobre isso tudo. Enquanto na outra divisão, o Doctor fica com a parte investigativa e acaba descobrindo que os dinossauros estão sendo trazidos para Londres através de uma máquina do tempo para levar diante a um plano de reverter a Terra a uma idade chamada de ouro pré-tecnológica. Assim como Frontier in Space, esse é mais um arco que é uma senhora aula de estrutura de roteiro e de dosagem de andamento, contando com um ritmo adequado que sabe os momentos certos de acelerar, como também de cadenciar as coisas em sua história. Bom, para finalizar, esse arco é imperdível, um ótimo passatempo, um dos que eu mais pego para reassistir da era do terceiro Doctor. E agora, na segunda posição, temos uma história da 7ª temporada. É claro que é o Infernal. O que dizer desse arco brilhante, dessa obra-prima? Dito por muitos, um dos melhores arcos de toda a série clássica. Alguns ousam dizer que esse é o melhor de todos. Infernal finaliza a 7ª temporada de forma magistral. Vemos o Doctor em meio a uma situação onde a Unity está encarregada pela segurança de um projeto experimental que envolve uma perfuração da crosta terrestre. Isso com o objetivo de extrair uma nova fonte de energia. Mas o poço começa a liberar um líquido verde, que ao contato transforma os seres humanos em criaturas primitivas sedentas por calor. O que faz esse arco ter avaliações altíssimas são os seus conceitos inseridos em sua história, como por exemplo, em meio a esse experimento, o Doctor acidentalmente é transportado para um universo paralelo, um universo que encara a mesma situação do projeto de perfuração. Porém, além de estar sob o comando de outros personagens, vemos um brigadeiro autoritário tendo uma Liz Shaw como seu braço direito, diferente do universo normal, podemos dizer assim, né? No paralelo, a situação está mais agravante e mais avançada. Assim, o Doctor corre contra o tempo para evitar que decisões e ações sejam tomadas de formas equivocadas para não acelerar o processo. Infelizmente, a cabeça dura e autoritária por parte dos personagens que se encontram no universo paralelo acabam tomando as decisões erradas. E tudo vai por água abaixo, todo mundo morre. É claro, menos o Doctor. O que é brilhante é que esse contratempo serviu como uma espécie de prévia, ou de um aviso prévio do que poderia se resultar no universo normal. Assim, ao retornar ao universo normal, o Doctor precisa se esforçar ao máximo para evitar que o mesmo se repita. Tá vendo como é um conceito muito bem bolado e muito bem polido? São 7 partes muito bem estruturadas com muita ação distribuída por todo o seu roteiro. Cada um dos blocos, cada passo a passo te prende de curiosidade querendo saber onde isso tudo vai levar. A todo momento ficamos com aquela sensação de que a qualquer momento tudo vai desmoronar. E isso tudo finalizando com um tom amigável na cena final com muito humor, fazendo o público rir de alívio pelo tom cômico após a densidade mortal que o acompanhou durante as 7 partes de Infernal. Em resumo, não é exagero nenhum considerar que essa história é uma das obras-primas da série clássica. E por isso, e por esse peso, que ela se encontra na segunda posição da minha lista. E agora, na minha opinião, o melhor arco do terceiro Doctor é claro que é o The Sea Devils. Eu não consigo colocar esse arco abaixo das demais citadas na lista. Sim,
Eu acho até que Infernal é melhor, mas diferente de The Sea Devils, ele é um arco que tem os seus dias certos para reassistir. O The Sea Devils é algo mais passatempo, mais leve, divertido e até mesmo mais atrativo. Se não é mas com certeza um dos arcos mais empolgantes e dinâmicos de toda a série clássica. Tá certo que em suas primeiras partes vemos um ritmo cadenciado, mas que tem o propósito de moldar e apresentar a base da problemática da história, para aí sim, a partir da parte 3, as suas sequências de eventos se tornarem um carro desenfreado. Digo isso porque nesse ponto ele te prende de uma forma que inúmeros outros arcos não te prendem. Muita ação é apresentada com cenas de tiroteio, cenas de bombardeio e como sempre o terceiro Doctor sendo bastante ativo na trama, nos proporcionando cenas conflitando com os Sea Devils e até mesmo perseguindo o Master de lancha. Essa é uma das cenas mais cools e legais desse arco. Aliás, esse arco é repleto de cenas icônicas, pode apostar que várias delas vão ficar marcadas na sua cabeça por muito tempo. E como de costume, em grandes histórias temos ótimos personagens inseridos. E isso não fica indiferente em The Sea Devils, pois além de termos mais uma vez a Jo Grant muito bem encaixada em uma história do terceiro Doctor, também nos presenciamos com um dos planos mais bem bolados do Master de toda a série de televisão. Sério, toda vez que eu chego ao término desse arco eu fico imaginando o quanto dolorosa foi essa derrota para o Master. Porque analisando passo a passo, foi um plano muito bem arquitetado e muito bem bolado. Os elogios também cabem à incrível produção, reproduzindo muito bem uma atmosfera marítima, podemos dizer assim, com cenas à beira da praia. Em um navio, temos o contato com o mar, em cenas como aquela da perseguição da lancha, que eu já comentei anteriormente. E junto a esses maravilhosos eventos que compõem essa magnífica história, temos um dos meus vilões favoritos de toda a série, o Sea Devil, sendo apresentados pela primeira vez. E não é porque uma história tem um final semelhante que a outra que ela é a cópia de outra. Digo isso porque muitos acabam acusando o arco dessa falsa ação. The Sea Devils tem desde seus subplots e seus plots, suas problemáticas e até mesmo seus caminhos percorridos totalmente diferentes de The Silurians. De longe, esse é o arco que eu mais pego para reassistir do terceiro Doctor, e é claro que deveria estar na primeira posição dessa lista. Esse arco é imperdível, sensacional, um ótimo passatempo, muito gostoso de se assistir. E agora vamos para as menções honrosas. Trata-se de histórias que poderiam muito bem estar nesse top 5, ou quem sabe, se fosse um top 10, elas poderiam estar da posição 10 até a 5ª posição. Começando com The Blue Tooth, um áudio da linha Crônicas de Companions da Big Finish narrado pela Caroline John, obviamente como Alice Shaw. Um áudio que realiza os desejos de muitos em ver o terceiro Doctor frente a frente com os Cybermen. É uma história bem rapidinha, muito legal, vale a pena conferir. Spearhead from Space, meu arco de estreia de Doctor favorito. Temos o John Pertwee mostrando que veio para ficar eternizado em Doctor Who. The Silurians, como citei anteriormente, uma história que começa com uma descoberta de uma criatura no subterrâneo, depois parte para uma pandemia onde o Doctor e a Alice Shaw correm contra o tempo para encontrar um antídoto para um vírus que ameaça a vida da humanidade. Esse vale muito a pena, é uma história cheia de reviravoltas. The Three Doctors, minha história de multi-Doctors favoritos, que conta com a última aparição do William Hartnell, o original primeiro Doctor. Temos também um embate bem interessante de personalidade entre o atrapalhado segundo Doctor com o formal terceiro Doctor. E de quebra o primeiro Doctor mostrando ser o mais sábio dos três. E tem a introdução do Ômega também, que é um fenomenal vilão. Citando aqui rapidamente outros ótimos arcos, eu poderia citar praticamente todos da era do terceiro, mas Terror of the Allstones, The Clouds of Exos, o Carnival of Monsters, The Demons, o Time Warrior, o arco de Peladon, que começa em The Curse of Peladon, depois tem o The Monster of Peladon, e depois tem um áudio do quinto Doctor também, que se eu não me engano o nome é The Bride of Peladon. Resumindo, qualquer um desses que foram mencionados, eu aposto e tenho total certeza que você vai ficar muito satisfeito, pois como eu disse, trata-se de arcos e histórias ou áudios que poderiam muito bem estar nesse meu top 5. É inegável dizer que a era do terceiro Doctor foi muito inovadora para Doctor Who, trazendo inúmeras mudanças para o show, eternizando e transformando várias coisas em icônicas, como a Unity, temos a introdução do Master, 3 incríveis Companions, Alice Shaw, a Jo Grant que se tornou icônica, e a Companion mais icônica de todas, a Sarah Jane Smith. Foi inovadora também na parte da produção dos arcos, desde os roteiros reformulados, novos ângulos de câmeras, novas dinâmicas, novos efeitos especiais e até mesmo as cores,
por mais que isso seja pelo cenário histórico, pelo momento histórico que proporcionou isso. Toda essa base, todas essas novidades foram mantidas por muitos anos na série, até hoje são mantidas. Bom pessoal, então é isso, agora eu quero saber de vocês quais são os seus arcos favoritos do terceiro Doctor. Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber quais são. Bom, se você gostou desse vídeo, cara, por favor deixe seu like que me ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. É isso aí pessoal, vou indo nessa, até o próximo vídeo, falou, fui!